mais fácil, Uhum. mas tem que... Tá pronto? Vamos Qualquer coisa pode parar, a gente vai falando, tá tá bom? tranquilo. Tá bom. Vamos lá. Bem-vindos, vamos começar mais um episódio do podcast Negócios que Cuidam. Eu sou Fernanda Santoro e hoje estou aqui com meu amigo e psicólogo Bruno Tartalho. Bruno, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço Ah, o é? convite. Pera, vamos cortar essa parte. Bruno, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, na verdade, né? A gente tem de vez em quando umas trocas, a gente conversa bastante sobre saúde mental em várias oportunidades. E fiquei muito feliz de ser lembrado, né? E da gente ter essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre projetos, sobre iniciativas que a gente acaba tendo na vida e que a gente tem essa grande intenção de cuidar da saúde das pessoas, né? Sim, exatamente, exatamente. E conta um pouco da sua trajetória. Bem, eu comecei lá atrás por ser psicólogo. Eu acredito que ser psicólogo, na verdade, já vai levar a resposta do porquê que eu tenho um projeto para contar, um projeto novo para contar para vocês, que é o projeto da UiFeel, na verdade. Porque ele me remete à decisão de eu fazer o curso de psicologia, quando eu tinha ali mais ou menos 16, 17 anos. Eu tomei essa decisão. Eu gostava tanto de conversar com as pessoas. Tanto, tanto, tanto. O que eu mais gostava de fazer era conversar, conversar, conversar. E não era muito conversa aleatória. Sempre era conversa sobre a vida, sobre como as pessoas estão se sentindo, sobre como eu estou me sentindo, sobre projeto de vida, sobre o que eu quero na vida, sobre o que faz sentido, o que não faz. Eu sempre tive isso como parte das minhas relações. Então, eu era moleque, tinha 15, 16 anos, 14, 15 anos, andava de skate, tinha banda, fazia um monte de coisa, mas quando eu via, eu estava sentado em um meio-fio, sentado num banquinho de algum lugar, conversando sobre isso. E aí, assim, era muito comum que as pessoas me procurassem para poder conversar sobre como elas estavam se sentindo. E aí foi algo que me acostumei muito a fazer. E aí, de repente, estava naquela fase de pensar, o que eu vou fazer na faculdade, o que eu vou estudar, né? Como Sim. saí ali do ensino médio, né? Era segundo grau, o que eu vou fazer ali. Quando eu me dei por conta, eu perguntava para mim, o que eu gosto de fazer? O que eu realmente gosto de fazer? E a resposta veio, eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar sobre como as pessoas se sentem, sobre como eu me sinto e o que fazer com isso tudo que acontece aqui dentro. Eu sempre gostei muito disso. Aí eu falei, eu acho que eu vou fazer o curso de psicologia. Talvez isso faça sentido. E aí eu comecei, fui fazer minha faculdade de psicologia. E ali eu me descobri dentro da área, muito mais da área organizacional, que é o que a gente costuma falar, né? Então, eu fui muito ali para trabalhar em empresas, assim, então, principalmente de treinamento e desenvolvimento, que eu comecei ali logo no final da faculdade e depois de alguns anos virou, assim, o local mesmo que eu acampei, que eu cheguei, fiquei e comecei a me dedicar. Então, eu trabalho aí por volta já de 15 anos, um pouco mais do que isso, na área de treinamento e desenvolvimento mesmo, com desenvolvimento pessoal, com desenvolvimento profissional, dentro de empresas e fora de empresa também. Né? Então, assim, a minha trajetória ela percorreu isso com algumas pausas. E essas pausas foram muito assim, fui concursado de banco, aí não fez o menor sentido na época, eu era novo, né? Não fez muito sentido ali, Sei. fiquei um pouquinho de tempo, fiquei meio... não me dei muito bem com o meio, com tudo, e tive um processo ali individual bem profundo de uma escolha de abrir mão de algo. Tinha 20 anos, 21 anos, de abrir mão Muito de um novo, é. concurso, né? É. Então, assim, alguma coisa que é muito, teoricamente, muito segura e para o resto da vida, mas que na época não fez sentido eu continuar. E fui viver alguns sonhos, fui viver de música, abri um estúdio, fui fazer turnê com banda pelo país inteiro, minhas bandas de outras pessoas, trabalhando na produção, trabalhando ali. Então, assim, fui percorrendo isso enquanto eu tinha sempre trabalhos na área da psicologia acontecendo ali de forma simultânea, né? Então, assim, eu fui me dedicando, fiz uma pós-graduação depois, na área de gestão de pessoas, e aí, a partir dessa pós, eu entrei de cabeça mesmo na parte de desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional dentro de empresas. Aí eu entrei mesmo. E fiquei nisso até passar depois por projetos na área de saúde, então, assim, na área social, na área de esporte, né?
E aí, esses projetos todos me trouxeram muito aprendizado em termos de gestão de projetos, né? E eu comecei a mapear minha vida em projetos, na verdade, a partir daí, né? Então, depois disso, eu peguei e decidi montar um projeto que conversasse, assim, em crises existenciais, ali perto dos 40 anos, mais ou menos, Sei. pensando o que fazia sentido eu investi o meu tempo em algo que fizesse sentido a médio e longo prazo, vamos dizer assim, né? Mas que fizesse muito sentido, coisas referentes, assim, a propósito de vida mesmo, né? Sim. Então, quando eu olhei para isso, de repente eu me vi adolescente de novo, falando o que eu gosto de fazer, que acho que eu nunca vou deixar de fazer e que eu posso fazer pro resto da minha vida. Que legal. Pô, conversar com as pessoas, Aham. né? Conversar. Então, acho que eu vou olhar para um projeto, e aí esse projeto, qual que é o maior impacto que, de repente, eu acredito que eu posso ter com esse projeto? Aí eu pensei, cara, com tudo que eu gosto de fazer, talvez olhar para como as pessoas se sentem e como elas lidam com isso. Que era o que eu fazia ali quando eu tinha meus 16, 17 anos. Sim. Então, eu meio que voltei. Então, quando eu penso em trajetória profissional, eu passei por muitos lugares, passei por muitos projetos, por muitas iniciativas e, de repente, me vi falando, tem algo para mim que faz muita diferença na vida. E ali a gente passou pela fase de pandemia, perdi muitos amigos. Tive amigos que se mataram, tive Nossa. amigos que passaram por processos assim de quererem, de tentarem. E isso tudo foi baqueando, baqueando, baqueando. E eu tive experiências assim diferentes, pessoas muito próximas que eu não fazia ideia de que estavam passando por momentos difíceis e Sim. pessoas distantes que eu sabia que estavam passando. Uhum. E no caso dessas duas experiências, pessoas que acabaram cometendo, né? E aí isso me mexeu demais, porque assim existia uma limitação em lidar, em cuidar, em tentar qualquer coisa que fizesse sentido com pessoas que eu sabia que tinha isso e muito menos como é que eu me senti quando eu não fazia ideia de que as pessoas estavam passando por processos e acabaram cometendo. E eu olhando para aquilo e falei, mas ele estava falando comigo anteontem. Uhum. E E a gente parecia tinha bem, projeto né? juntos, eu não fazia ideia de que isso estava Nossa. acontecendo na vida dele. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, para mim é urgente eu me colocar à disposição, colocar iniciativas, colocar formas, viabilizar lugares, locais, viabilizar o que for necessário. Uma comunidade que possa Uhum. escutar, pessoas que se conectam com as emoções, com cuidar das emoções. Virou urgente fazer isso na minha vida. E aí eu montei um projeto que para mim hoje é base do que eu estou fazendo, né? Que é a WeFeel, né? A WeFeel é um laboratório de emoções. Uhum. Então esse Que legal. é o início de tudo. Então a trajetória veio lá de trás, mas ela se conecta agora com algo que faz muito sentido para a vida e Sim. e me traz uma realização muito grande no dia a dia de construir esse espaço, construir iniciativas mesmo de bem-estar emocional, Sim. ser lugar em que as pessoas se conectam e falam sobre isso de uma forma mais estruturada, de uma forma que elas conseguem se acolher, né? Então, assim, é um laboratório e por ser um laboratório a gente experimenta lidar com as emoções e com tudo isso que faz parte da vida da gente. Sim, falei bastante, mas a trajetória que trouxe até aqui Uhum. é essa. Nossa, fantástico. E o interessante, assim, é que a sua trajetória ela é como se fosse circular, né? Que você conversou aqui, falou que gostava de conversar com as pessoas quando era adolescente, e aí percorreu vários outros caminhos, coisas bem diferentes, né? Foi para as artes, foi ali para aquela questão da estabilidade, do emprego, muito novo, Isso. né? Já trabalhando num banco, e de alguma forma você retornou para aquele ponto inicial. E um Ex- dos principais pontos de virada, pelo que você comentou, foi, que eu acho que a gente sabe, né, que foi um evento de escala global e que afetou todo mundo. Ninguém passou imune, passou por isso sem deixar algum tipo de sequela emocional ou mesmo física, que foi a questão da pandemia da Covid-19, que eu acho que foi um marco aí para a própria psicologia, né? Isso. E nessa época eu chego até arrepio de pensar assim, né? Porque, na verdade, assim, eu comecei a clinicar, né, a atender mesmo na época da pandemia por conta de restrições de como atuar dentro de empresas, né, Sim. naquela época. Então, eu comecei a ter um contato e comecei a buscar muita ferramenta de intervenção ali mais individual, sabe? Tipo, de procurar aprofundar, né? E eu não perdi, eu não, graças assim, né, é uma coisa assim, eu não perdi nenhum familiar, eu não perdi Que bom. nenhum amigo para Covid, Uhum. não, nada.
mas eu perdi amigos que entraram em lugares muito difíceis da vida fazer sentido, de buscar sentido na vida. Sim. E aí fizeram escolhas, né? De repente, a gente, né? Enxergaram que não fazia sentido mais Não vira uma continuar. saída, né? Não viram saída, assim, né? A gente entende que certas dores na vida, às vezes, elas tomam conta de um jeito que a gente não tem repertório para lidar, né? E aí, quando eu fui sentindo luto mesmo, sentindo dor disso, e aí eu começava a me questionar, sabe? Mas será que uma conversa, será que algo assim pode ser até muito superficial eu pensar nisso, pode ser até meio imaturo eu pensar nisso? Porque a partir do momento que eu não sabia da profundidade das dores dessas pessoas, né? E que Sim. conviviam comigo. Olha só como é complicado a gente não ter espaço de conversa. A gente não ter Sim. espaço em amizade, muitas vezes. Aí a gente pode ir para temas, né? Questão de masculinidade, ter dificuldade de se abrir, de falar, de ser vulnerável, né? Com os amigos. A gente pode ir para muitos pontos para poder explorar. Mas o baque foi tão grande de alguém que tinha projetos, ideias, compromissos marcados na semana seguinte comigo, né? Eu falar com a pessoa sábado de manhã e segunda-feira de manhã eu ficar sabendo, Sim. né? Sim. Então, assim, isso me marcou profundamente o tanto que muitas vezes a gente é desconectado nesse tema de emoções e que a gente se acostuma a falar, né? E aí, como é que você tá? Tá tudo bem. E aí começa a falar, No automático, né? Vai no automático, né? E isso mexeu muito comigo, porque a gente vivia num automático na relação de amizade, que aí isso doeu muito entender que não Sim. fazia parte da nossa amizade um lugar de escuta, um lugar de apoio, um lugar de carinho, de afeto, de troca, de conversas que pudessem, de repente, levar para outras perspectivas, outros sentidos, sabe? Então, assim, foi puxado, foi pesado, mas isso aí foi gatilho para eu poder falar, para mim é urgente cuidar disso. É Sim. urgente, eu tenho a capacidade, eu tenho o cuidado, eu tenho um carinho, eu tenho uma vontade, eu vejo sentido nisso. Então, por que que eu não coloco esse projeto da WeFeel para frente, né? Que ele nem tinha esse nome antes, assim, sabe? Mas, assim, quando eu comecei a entender a necessidade de assumir que a gente sente, né? Que isso faz parte da vida da gente, que sentir é a própria vida, né? A gente não existe sem sentir, né? Então, quando eu comecei a assumir isso para mim, entender as perspectivas, o tanto que isso impacta, o olhar para isso, eu entendi que tinha valor em uma iniciativa assim que de repente começasse pelo que eu chamo de alfabetização emocional, Muito legal. sabe? Tipo, lá por baixo, assim. E aí eu comecei, e aí eu vou falar uma coisa bem espontânea, assim, né? Por mais que a gente aprenda, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente estude, eu outro dia estava em algum show, em algo assim, sabe? Eu sei que era na rua. E aí tinha uma pessoa conversando, aí alguém me apresentou essa pessoa, e aí eu virei, e aí, chama Ana, né? Eu falei, e aí, Ana, tudo bem? Ela virou para mim e falou assim, tudo é muito. Aí eu olhei para ela, tudo é muito. Não é? Ela foi um ensinamento para mim Sim. do tanto que a gente tanto no automático na pergunta e tanto que as pessoas respondem no automático e que assumir que tudo bem é muito, tudo é muito, é ignorar muito do que acontece dentro da gente, na vida da gente. E aí isso aí me ensinou muito numa resposta fora do padrão. Eu nunca tinha ouvido alguém falar isso. E eu passo a minha vida perguntando, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo é muito. Me quebrou no meio. Mas é de uma consciência, com a própria vida que me fez parar, dar 2 passos para trás e falar assim, tudo é muito. Sempre tem alguma coisa para cuidar. Sempre tem alguma coisa ali que a gente precisa olhar com carinho, né? Que a gente precisa assumir, porque senão a gente vive no automático e a gente acaba reagindo e ficando extremamente vulnerável Sim. a repertórios diversos de como lidar com o que a gente nem percebe que sente. Sim. E aí a gente faz escolhas mais diversas na vida, de se distrair, de cuidar da forma errada, de buscar apoio no lugar que não vai ajudar a gente. E se a gente não tem consciência do que está acontecendo, infelizmente, a gente vai acabar tendo muita chance de não achar a estratégia certa para cuidar do que acontece aqui dentro, sabe? Tanto Sim. do coração, tanto das emoções, quanto do que a gente pensa, da Sim. forma que a gente age com tudo isso. Então,
muito aprendizado em trocas e em Aham. vivências, né? E a UFU, ela possibilita isso. Muito bacana. Eu acho muito interessante nessa sua fala, isso que você comentou. A gente tem contato com as pessoas, convive, pergunta e acha que a pessoa está bem, que nem você comentou, assim, poxa, num dia a pessoa está lá cheia de projetos, uma pessoa que está falando de projetos, está falando de futuro, está falando de perspectiva, está falando do amanhã. E, de repente, aquele amanhã deixou de existir para aquela pessoa. Então, e eu vejo muito isso, assim, né? Quando a gente entra nesses assuntos dos sinais, como que a gente não percebe. E eu acho que até, especialmente, não só pela questão da proximidade, você ser amigo da pessoa, mas como psicólogo, que pode bater isso assim, poxa, mas como que eu não percebi, não é? Por que essa pessoa achou que não tinha esse canal aberto para falar isso comigo? Por que a pessoa seguiu no automático? E foi um aprendizado porque foi interessante, assim, na verdade. Grande parte da dor, ela veio, a dor da perda, obviamente, de um grande amigo, uma Sim. pessoa que eu considerava um dos meus melhores amigos. O que é muito incoerente não imaginar e não saber que existiam processos assim acontecendo com ele. Sim. E um dos meus primeiros sentimentos que eu tive ali, a dor era tão forte, e eu percebi que eu estava com raiva dele. Olha que coisa estranha, né? Eu fiquei com Aham. raiva dele, né? E a naturalidade para falar agora é porque eu já processei isso aí Sim. milhões de vezes dentro de terapia, dentro de várias tentativas principalmente de perceber por que que a dor foi para raiva. Uhum. E aí, mapeando isso, eu olhei e falei, cara, foi para esse lugar porque eu não conseguia aceitar que eu não tinha um espaço aberto com ele, que ele não via a possibilidade de conversar comigo nos Sim. meses todos que a gente estava muito próximo. Sim. Então, assim, como assim a gente está muito próximo? É amigo de muitos anos atrás. A gente acabou passando um tempo afastado, retomou o contato um pouco mais próximo, mas nesse tempo da proximidade, e aí eu posso colocar uns 6, 8 meses de Aham. contato quase diário, ele nunca me relatou um pingo de tipo, tudo é muito. De tipo, não tô Aham. bem. Não tá legal, tem alguma coisa que tá ruim. Nunca me relatou nada. Foi sempre uma pessoa pra cima, Aham. empolgada e tudo mais. Então, o susto foi tão grande que me levou pro lugar da raiva. E aí eu fiquei assim, tipo, cara, por que que eu tô sentindo raiva? Tipo uma Que raiva traição. é essa, assim, sabe? Eu me Sei. senti assim, cara, tipo assim, foi muito puxado, Imagino. emocionalmente falando. E aí eu fui cuidar disso. E foi importante. E aí vem um aprendizado da WeFeel, por exemplo, que eu costumo falar, um aprendizado sobre cuidar das emoções, que é a primeira parte, que é você conseguir ter a capacidade de reconhecer o que você está sentindo, porque você não reconhecendo o que você está sentindo e depois não acolhendo, não Uhum. aceitando, não olhando para aquilo, então eu dei nome. Então, assim, eu senti muitas coisas com o que aconteceu, mas eu vou dar um exemplo da raiva. Aham. Teve uma hora que eu senti, cara, eu tô com raiva dele, tô com raiva, sabe? Só nessa hora de eu aceitar que era raiva que eu estava sentindo, eu tive a capacidade de sair da raiva e falar, cara, eu estou sentindo raiva, peraí, então eu vou olhar para isso de uma forma diferente. Eu vou sair da raiva, agora que eu consigo dar nome para esse sentimento, e aí eu vou entender o porquê que eu estou sentindo essa raiva. Eu olho, penso no contexto inteiro. Aí, quando eu Uhum. olho para esse contexto inteiro, eu pensei na amizade, em projetos, na época que a gente não estava se falando. A gente começou a repassar isso dentro de mim, e aí eu olhei para o contexto disso, né? E aí, a partir do momento em que eu consegui olhar para o contexto, a minha raiva ela foi se transformando, eu fui cuidando de uma outra forma, eu fui percebendo se aquilo que eu estava sentindo fazia sentido para o lugar que eu queria ir na Uhum. minha vida. Fazia sentido na minha vida eu sentir raiva de uma pessoa que sentia uma dor tão grande que preferia não existir mais. Sim. Fazia sentido eu olhar com raiva ou eu precisava olhar de uma outra forma? E aí eu fui cuidar disso de forma comprometida mesmo, com, com o que eu estava sentindo e para tentar me levar para um lugar que fizesse mais sentido em relação ao carinho que eu tenho por ele, com carinho. Então, assim, por mais difícil que seja uma emoção, ou por mais que seja uma emoção gostosíssima de lidar, todas elas vão ter funções dentro da gente, todas elas vão ser sinais para a gente, Uhum. né? E o exercício vai ser sempre olhar para esses sinais e ver, tá me levando para onde eu quero na vida? Se estiver levando,
mas a gente vai estar com uma experiência leve, uma experiência gostosa ou intensa, experiências agradáveis na vida. Agora, a gente ter a habilidade de perceber que o que a gente sente não está levando para um lugar que a gente queira ou que faça sentido para a gente, te dá a oportunidade de cuidar. E aí você se compromete com o quê? Com esse cuidado. Entende? Então, assim, Sim. são experiências que a gente vai tendo e que vão ensinando. E que vão ensinando, né? E aí, quando a gente sente muito, a gente precisa ter esse lugar de aprendizagem, Sim. né? De aprender. E a gente não tem muito isso, né? Ninguém ensina a gente a Sim. sentir, né? Exatamente. Ninguém ensina a gente. Assim, pouquíssimas vezes eu aprendi a sentir. Alguém veio para mim e falou, Bruno, o que você está sentindo? O que a gente pode fazer com isso que você está sentindo? Nem sei, assim, ultimamente eu faço muito isso porque eu estou no meio de pessoas que estão mobilizadas com essa missão comigo. Sim. Então, a gente acaba que se acolhe, a gente vive isso no dia a dia. Mas eu acho que é muito raro alguém te perguntar sobre como você está e quando você responder que talvez alguma coisa não esteja tão bem, a pessoa conseguir olhar para aquilo e falar assim, e aí? Vamos cuidar disso que você está sentindo? Você está cuidando do que você está sentindo? Aprofundar 2 frases nessa conversa, Sim, sair sabe? do raso, sim. Então, assim, se torna um aprendizado. A gente não vai deixar de sentir, né? A gente não vai, isso aí vai carregar, a gente vai carregar isso aí para o resto da vida. Sim, A gente vai... é inevitável. É inevitável. Então, assim, se relacionar o que a gente sente com as demais áreas da vida, com os demais contextos da vida, se torna, para mim, uma missão de vida, né? Legal. Então, assim, sentir faz parte de tudo. Se a gente não cuida do que sente, a gente deixa tudo com algum déficit, com uma falta de cuidado, com algo que faz parte de tudo na vida. Sim. Então, Algum prato vai cair, né, no equilíbrio. em alguma hora vai, e aí para isso é muito relevante para mim, cuidar do que se sente. Sim. Né? E para mim, missão de vida. Eu trabalho com um monte de outras coisas que normalmente não fala sobre como está se sentindo. Trabalho com comunicação, trabalho com gestão de conflitos, trabalho com várias coisas no mundo empresarial, no mundo corporativo. Faço dezenas de treinamentos, centenas de treinamentos nos últimos anos, na verdade, que a emoção sempre está presente ali e muitas vezes não é vista. Ou não tem um espaço de ser conversado, não tem um espaço seguro para fazer parte das trocas. E eu entendo que quando a gente consegue abrir esse espaço nas pessoas, nos grupos, nas equipes, nos diversos contextos, a gente tem dificuldade porque as pessoas não estão acostumadas a fazer isso, mas elas saem dali entendendo e procurando mais sentido no que elas fazem, né? Então, de passo em passo, a gente está caminhando num lugar que eu acredito que possa fazer muita diferença na vida de todo mundo. Com certeza, algo transformador, né? E é transformador mesmo. Eu gostei muito que você usou a expressão alfabetização das emoções, que você falou antes. E você até citou como exemplo, assim, de você conseguir perceber o que você está sentindo e dar um nome. Porque, de fato, a gente pode ter essa dificuldade de não entender. Isso é raiva, isso é mágoa, isso é frustração. E aí, o que você acha que a gente pode fazer na nossa vida mesmo, assim, no dia a dia, para nós conseguirmos diagnosticar em nós mesmos e nos outros? A gente também comentou, né? Às vezes a pessoa ela não está bem. E os sinais, onde é que estão esses sinais? Se não está tão flagrante, como que a gente consegue perceber? Então, como que a gente consegue alfabetizar essas emoções em nós e nos outros? Então, eu achei lindo você perguntar isso, porque só essa semana eu acredito que eu tenha dado 4 treinamentos sobre inteligência emocional. E aí eu já venho com um outro olhar para isso. Quando eu trabalho com esse tema, eu não uso o nome inteligência emocional. Eu uso o nome aprendizagem emocional. Tá? Essa é a primeira virada de chave que eu fiz e que eu costumo fazer é isso. Então, eu não falo normalmente de inteligência emocional. Eu falo de aprendizagem. Por quê? Por ser um tema que a gente vai passar a vida inteira trabalhando e cuidando e vivenciando emoções, sentimentos, tudo isso, por ser tão, tão, tão relevante na vida e tão meio de vida, fazer parte de tudo, eu entendo que a gente tem que aprender a lidar
com o que a gente sente, independente do que a gente sente. Então, buscar ferramentas, estratégias, ampliar repertório. É buscar ampliar repertório mesmo de como lidar com o que se sente. E aí não só isso, de como lidar com o que se pensa, né? Tudo isso a gente vai chegar lá na parte de trás. Então, como é que eu lido com o que eu penso? Quer dizer, como é que eu lido com o que eu sinto? Vamos para a alfabetização emocional, né? Eu tenho que saber o que eu sinto. E a gente consegue perceber, se a gente parar agora e se perguntar, como é que eu estou me sentindo agora? Provavelmente, nesse tempo que eu der de 5, 10, 15 segundos, 20 segundos, provavelmente eu vou pensar em algumas coisas que eu estou sentindo. Dependendo de onde a minha cabeça for com os pensamentos, com que lembranças eu estou mais próximo agora. Por exemplo, eu saí agora, olha só, o Bruno de agora, vamos lá, passou o dia montando treinamentos de outros assuntos, nada de aprendizagem emocional. Então, eu montei treinamento de uma experiência de um jogo corporativo, eu montei uma mentoria de aprendizado emocional, eu montei um treinamento de comunicação assertiva específico. Então, eu passei o dia concentrado em conteúdo e em experiências de aprendizado. E eu saí disso, levei enquanto minha filha estava em casa junto comigo, tá? Então, eu estava fazendo isso. E aí, eu tinha que preparar ela, arrumar ela rapidinho para levar na hora do almoço para a escola, porque hoje era a apresentação de Natal dela, né? Então, eu saí correndo, deixei ela, né? Voltei para o trabalho, fiz reunião com alguns clientes sobre os treinamentos da próxima semana, peguei o carro e saí correndo para a apresentação dela de Natal, né? O carro que eu peguei é um carro que eu estou emprestado. Por quê? Porque anteontem bateram no meu carro, tá? Então, eu entro nesse carro e eu tenho um estranhamento do carro que eu estou usando. E aí me remete à lembrança do carro que bateu, né? Me remete à lembrança do prejuízo tomado. Me remete à lembrança da tristeza da minha filha, porque ela ama esse carro. Entendi. E aí, quando eu contei para ela que eu tinha batido o carro, que tinha acontecido isso, ela ficou triste. E aí, eu fui para a apresentação dela de Natal. E foi lindo. E eu tenho uma questão com o Natal, com o Ano Novo, que me deixa muito emocionada por questões familiares e tudo mais. E cheguei lá, eu não segurava o choro. Antes de começar, eu estava ali já emocionadíssimo, né? E aí, foi linda a apresentação. Ao mesmo tempo que a apresentação estava atrasada e a gente tinha um compromisso de se encontrar aqui. E caiu um temporal gigantesco. Com esse temporal gigantesco, o que eu poderia fazer em questão de 7, 8 minutos de chegar aqui, durou 20 minutos com muito trânsito, né? Se o Bruno fizesse essa pergunta na hora que chegou, como é que eu estou me sentindo? Você acha que esse sentimento ia ser óbvio e diretamente ligado a um pouquinho de uma dessas histórias todas que eu te contei agora, que foi o meu dia? É muito difícil, não é? Complexo. É muito difícil eu pegar e falar, eu estou emocionado de forma, eu estou assim, nossa, eu não consigo nem pensar na palavra ainda que eu sinto em relação à apresentação da Nina, da minha filha. Eu não consigo. Estou encantado. Sentimento, encantado. Estou alegre, estou realizado, né? E, ao mesmo tempo, quando me passa um pensamento aqui, voando aqui do meu carro, eu estou com sentimentos nada agradáveis. Um dissabor. Mas aí eu penso que minha filha não estava na hora. E aí eu fico aliviado. Mas aí eu lembro da minha filha e penso que ela ficou triste, porque o carro vai ficar na oficina por uns 20 dias. E aí eu fico como? Frustrado. E aí eu te contei uma história agora, eu pude te falar 6, 7, 8 sentimentos que estão presentes de acordo com a conversa que a gente vai tendo, e não só com a conversa que a gente está externalizando, que aqui já é comportamento, com o que eu vou pensando. Antes de externalizar, eu já penso em algumas coisas. Sim. Todo mundo pensa em algumas É um coisas. filtro, né? E aí a gente está falando sobre isso, mas os pensamentos vieram sobre várias outras coisas que eu não falei. E que estão aqui dentro do coração, e que são sentimentos, e que alguns deles são muito fortes.
outros são um pouquinho mais a menos. Uns são muito agradáveis de sentir e outros estão doendo na alma nessas últimas 2, 3 semanas por coisas que me machucaram muito, por frustrações muito grandes. E isso não me impediu de estar em muitos lugares vivendo sentimentos muito gostosos. E aí, quando você me pergunta sobre alfabetização emocional, eu vou te falar, começa não sendo simples identificar o que eu estou sentindo naquele momento. É. Não começa por aí. Então, a gente ter a capacidade de olhar para a gente, ter a pausa, se conectar com a gente e falar o que eu estou sentindo agora. Tem estratégia para isso, né? Primeiro eu vou tentar respirar um pouquinho, que é a forma de eu tentar, pelo menos, estar conectado comigo agora, com o meu momento presente, né? Sim. E aí, se vier algum sentimento, agora o meu sentimento vem e ele, na hora que eu falei isso, conectar com o sentimento, eu já sentia minha barriga ardendo, aqui. E aí, eu já consegui conectar com o meu sentimento. Por quê? Porque eu estou sentindo ali qual que é o sintoma, o que está acontecendo. Aí eu vou Sim. procurando o porquê que minha barriga está sentindo. Tá mostrando isso. O que minha barriga está ali externalizando isso? Que dor é essa? De onde vem essa dor? E aí você vê que eu estou no mental? Eu não estou me permitindo sentir? Tá bloqueado, né? Tá bloqueado. E eu não consigo pensar o que eu realmente estou sentindo, porque eu não estou me permitindo sentir agora, Sim. porque não é tão rápido. Porque mesmo com o repertório, mesmo acostumado a estar observando tudo o que eu sinto, ou muito do que eu sinto, para a partir daí cuidar, isso ainda não é algo tão simples. A teoria é muito simples, mas não é nada fácil Na se prática, colocar na né? prática, né? Sim. E aí vamos para um campo mais educacional. Vamos para isso. Então eu falei sobre a experiência aqui para vocês, né? Falei sobre a experiência do sentir e tudo que se envolve, ó. Então, experiência de sentir, pensamento que vem, pensamento que aparece, pensamento que fica, pensamento que passa voando. Falei sobre pensamento, falei sobre como a gente se comporta. Então, aqui é uma conversa, eu estou me comportando de uma forma, eu acabo gesticulando de acordo com o que eu estou de empolgado. Então, se eu estiver assim, eu gesticulo de outra forma. Comportamento. E aí eu comecei a pensar nas situações que a gente está vivendo agora, mas eu comecei a pensar nos contextos da vida, né? Então eu estou pensando em como tudo isso se relaciona com o que eu penso, com o que eu sinto, né? Então, eu ter essa capacidade de olhar para isso vai me levar a cuidar de uma forma que possa fazer mais sentido e uma estratégia um pouquinho mais correta, tá? Então, quando eu falo da experiência do rapaz ter batido no meu carro, eu comecei ficando bravo. Então veio uma raiva, sei lá, veio uma raiva e veio uma tristeza. Veio uma tristeza também na hora. Veio tipo uma sensação de tipo, cara, eu só tava voltando para casa, era domingo, 10 horas da noite. Sim. E eu tava trabalhando. Eu tava trabalhando, voltando para casa, eu só queria descansar. E aconteceu isso. Que vai me... injusto, né? E aí, olha só. Olha o tanto de coisa que a gente falou. Sentimento de ser justo comigo mesmo, né? É injusto eu ter que passar por isso agora. Estou pensando na minha dimensão. É injusto ter que passar por isso agora. Mas aí eu vou pensar no acidente. O cara bateu em mim. Ele cometeu o erro. E aí tem o valor da justiça. Tá certo, né? O que aconteceu? Quando eu fui relatar para ele que ele saiu do acostamento e quis entrar num balão, que ele não podia atravessar 3 pistas fazendo isso, sabe o que ele fez? Ele veio para cima de mim. É mesmo? Ele veio para cima de mim, ele ficou bravo comigo. E aí, o que eu estava sentindo de ter ficado bravo, frustrado e com raiva e de querer justiça, que a justiça para mim era óbvio, ele ia assumir que ele estava errado pela besteira que ele fez. Sim. Então tinham certas coisas, certos valores, certas coisas ali que só estavam me deixando bravo e com raiva, né? Quando ele ficou agressivo comigo, o que eu sentia dentro de mim mudou na hora. Eu fiquei com medo. O cara era 3 vezes o meu tamanho. E aí a raiva que eu sentia, a necessidade de justiça, foi tomada pelo medo de apanhar. De verdade, sim. O cara ficou agressivo. Sim. Né? E aí eu simplesmente falei pra ele, vamos fazer o seguinte? Eu também tava um pouco assim, pô, indignado, né? Você saiu de lá, você fez isso aqui, não sei o que, não sei o que. Quando o cara cresceu pra cima de mim,
E eu percebi que eu senti medo. E aí eu percebi. Eu falei, cara, tô com medo desse cara me bater. Tô com medo disso acontecer. Aí minha atitude, meu comportamento, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui os nossos dados, vamos pegar os nossos contatos, e aí a gente conversa durante a semana para a gente poder resolver isso aqui, tá tudo tranquilo, né? Vou pro meu carro estava lá no meio do gramado jogado. Ele bateu e realmente me jogou pro gramado, assim, sabe? Então, assim, eu nem sabia se meu carro estava funcionando, se ia pegar, se eu poderia sair dali, né? Mas no meio disso tudo, eu simplesmente fui agir conforme o medo que eu tinha para evitar o conflito, para evitar. Sim, Então eu acabei ficando com medo de, né, de ter uma situação de violência e eu achei mais seguro, então eu estava em busca de segurança. Então foi melhor para mim evadir, sair, né? sim. Então eu só tô querendo mostrar o tanto de sentimentos e emoções que vão acontecendo num momento de coisa de 3, 4, 5 minutos, que foi o tempo que aconteceu, É, muito rápido. de contato e de eu ir embora. Foi esse tempo, né? E aí a gente vai pegar as nuances disso, né? Tem um estudo muito legal da Brené Brown, né? Coragem de ser imperfeito. Dela mesma, assim. E aí ela tem um livro que é o Atlas of the Heart, né? O Atlas do Coração, o Atlas do Sentir, que tem também um documentário que é meio que um talk show. Acho que é na HBO, alguma variação da HBO, que é tipo um talk show falando sobre emoção. E ele fala muito sobre reconhecimento da emoção e dos sentimentos e tudo mais. Ainda tem um detalhe pra gente conversar, hein, Fê? Tem diferença entre emoção e sentimento. E às vezes a gente não sabe disso. Percebe, A gente né? não percebe isso e isso faz parte da alfabetização emocional que eu falo. Conseguir identificar o que é sentimento e o que é emoção. Mas esse é outro ponto. Ah, eu já queria saber o que é. Não, a gente fala daqui a pouquinho. A gente fala, só para não cortar aqui. E ela identificou ali no livro dela a questão de, por volta ali de quase 80 sentimentos. Tá? Se a gente pegar, assim, a pesquisa, como ela é pesquisadora, ela recebeu, catalogou ali centenas na pesquisa dela. Mas aí quando você vai apurando, vai tratando esses dados, vai percebendo que tinham coisas que vieram que são iguais, né? Pela conceituação e tudo. Então, ela conseguiu consolidar ali em mais ou menos ali 80 sentimentos. Não sei se são 76, 78, alguma coisa assim, tá? E aí a gente tem uma outra questão, que é uma roda de emoções, roda de sentimentos, que pega ali e vai destrinchando os sentimentos em outros sentimentos que eles se relacionam. Então, por exemplo, a alegria. Eu me sinto alegre, né? E ali embaixo tem ali, eu me sinto realizado, eufórico. Você entende que, tipo assim, Sim. esse sentimento de alegria, talvez dentro dele tenha euforia, tenha, tipo, vários outros sentimentos. E na parte dos sentimentos menos agradáveis também é a mesma coisa. E aí essa roda vai se tornando uma roda gigantesca. Que estão sentimentos dentro de outros sentimentos, que são dentro de outros sentimentos. E aí a experiência vai mudando. Agora, é diferente se eu falo para você que eu tô alegre ou que eu tô realizado? É. A experiência é diferente, não é? É diferente. Se eu falo para você que eu tô, vamos pensar assim, algum outro sentimento dentro da alegria, algum outro sentimento que tem perto dessa questão da realizado, Entusiasmado. entusiasmado. Então, tá entusiasmado não é diferente de falar que eu tô alegre? É. Entende? Então, assim, essas nuances de coisas que às vezes elas falam sobre a mesma coisa, a mesma experiência, te trazem experiências completamente diferentes de como lidar e como aquilo ali acaba se materializando na vida da gente, né? Então, é diferente para mim eu me sentir realizado, eu me sentir empolgado, animado. Porque às vezes me sentindo realizado, eu olho para mim e falo assim, cara, tô me sentindo realizado, isso aqui, mas eu tô me sentindo empolgado, já é diferente. Mas as duas estão dentro da felicidade. E aí, se eu falo para você que eu tô feliz, a gente ainda tem que aprofundar um pouquinho para entender essa felicidade está vindo de onde, cadê a nuance dela, onde é que está ali, aprofundando. Então, quando eu falo de alfabetização emocional, eu falo que a gente às vezes tem dificuldade de dar nome para o que a gente está sentindo. E ter essa capacidade, treinar essa capacidade de dar nome, possibilita a gente a cuidar da forma um pouquinho mais correta, né? E aí eu estou falando da minha experiência pessoal, porque ainda tem a experiência do outro, né?
Sim. Realizado para você é completamente diferente. Você se comporta, você externaliza a realização de uma forma diferente da que eu externalizo. E aí eu tenho que conseguir identificar que você está realizado. E você identificar que eu estou realizado. Porque talvez a gente materialize isso, talvez a gente externalize de formas tão diferentes que a gente erre na interpretação que a gente tem da situação e acaba agindo de uma forma que não vai ser coerente com a experiência do outro. É complexo, não é? Parece Nossa, simples, mas quando a gente vai aprofundando, realmente. e aí quando de repente eu começo a dar um treinamento sobre a aprendizagem emocional e falo para as pessoas, aí eu vou chegar na tua curiosidade, e falo para as pessoas, como é que vocês estão se sentindo hoje? Aí eu peço para as pessoas escreverem. Quando eu começo a ler, quase nada é sentimento. Quase nada é sentimento mesmo. Eu estou a fim de fazer tal coisa. Como é que você se sente? Aí vem tipo umas coisas que não são sentimentos. Então começa o bloqueio e a dificuldade em identificar um sentimento pelo nome, né? As pessoas falam muitas coisas que elas estão sentindo. Tá, eu estou sentindo vontade de fazer isso. Estou sentindo, isso é um sentimento? Não é um sentimento, né? E aí a gente tem que aprofundar, tem que testar, tem que treinar, tem que chegar, insistir até sair um sentimento. E quando sai o sentimento ali, de repente já não tem aquele sentimento ali, já não é aquilo que a pessoa realmente está experienciando. Sim. E aí a gente vai, né? E aí eu começo a falar. Vamos falar um básico de um treinamento, assim, sabe? De aprendizado emocional, que eu começo perguntando. Tem diferença entre emoção e sentimento? As pessoas às vezes não percebem. E aí elas começam a chutar a resposta. Ah, não, é a mesma coisa. Ah, tem. E aí começa a falar dezenas de possibilidades para a resposta disso, né? E aí, quando a gente entende, eu vou explicar ali na parte um pouquinho mais teórica, né? A diferença da parte da emoção, que a emoção é o biológico, é o químico. Aquela hora que eu falei que é o arrepio que veio aqui, a emoção está ali. O sentimento é o cognitivo disso. É o que eu interpreto dessa experiência no corpo, ali junto do contexto que aconteceu, e aí eu começo a ficar, vamos lá, a gente tem motivos diferentes para ficar arrepiado. Tem motivos diferentes para ter palpitação no coração, assim, para acelerar o coração. Não tem motivos diferentes? Sim. Eu, quando senti medo lá, meu coração acelerou. Mas eu também, quando encontrei você hoje aqui, meu coração também acelerou. Porque a gente faz tempo que a gente não se vê, que a gente não se encontra. E aí eu me senti saudoso, lembrei de uma época boa, que a gente tinha trocas muito legais. E aí também vem, aí a felicidade ao rosto faz isso. Mas assim, são motivos diferentes, com as reações, às vezes, muito parecidas. Né? Então, a emoção é o que está ali no físico mesmo. O arrepio pode ser arrepio de medo e arrepio de muito prazer. Né? E, assim, então, muitas coisas. Então, a emoção é isso. O sentimento é o cognitivo, a interpretação que você dá para uma situação e para como o corpo está reagindo. Né? E aí, quando a gente coloca o pensamento no meio dessa história, aí começa a ficar mais gostoso ainda de se conversar. Sim. Né? Porque os pensamentos são diversos com a bagagem que a gente tem, com a história de cada um. Né? Cada um tem uma experiência muito diferente do outro, ou seja, a gente interpreta com a bagagem que a gente tem. Sim. E é uma interpretação. Né? Então, a gente começa a entender a vida de outra forma. A gente começa a olhar a vida de outra forma. E quando eu falo da importância da alfabetização emocional, é considerar o que se sente, conseguir dar nome para o que se sente, e aí, a partir daí, o que me faz sentir assim? O que aconteceu por eu me sentir assim? O que é importante eu fazer para eu cuidar desse sentimento? Eu vou falar a palavra cuidar, porque tem sentimentos que mesmo muito bons, se for em excesso, pode dar problema para a gente. É mesmo, né? Ninguém fala disso, E né? ninguém fala disso, né? Mas assim, você só vai falar se for disfuncional e se você estiver doente. Numa mania, alguém que tem, né, uma bipolaridade, alguma coisa assim, os picos assim que pode te fazer mal, né? De tanto que você se sente incrível. Eu me sinto tão incrível e faço tantas coisas na minha vida e não existe motivo para eu me preocupar com isso. Tem sim, gente.
Tem sim, porque dependendo de como você se comporta nesse pico e das consequências desse pico, você tem que tomar cuidado e vigiar e cuidar até das emoções positivas. É mesmo. Ciclos de vícios em coisas gostosas, coisas prazerosas. É. Você tem aquele sentimento ali, você está imerso naquele sentimento, você está imerso naquilo, que talvez você não consiga ter consciência que ele não está te levando para um lugar bom na vida, para o lugar que você quer. Sim. Então, é como se a gente tivesse que olhar muito mais do que só falar assim, eu estou sentindo isso, eu estou aquilo. A gente não sabe o que fazer muitas vezes com isso. E aprender o que fazer com o que a gente sente, para mim é urgente. Para mim se tornou urgente. É como se fosse o meu pedacinho de missão com quem eu encontro por aí. Sim. Sabe? Tipo, com quem se conecta com isso. Sim. Porque aí eu estou falando aqui com você, mas assim, eu vim de contexto de escola da minha filha, empresa que eu trabalho, empresas que eu dou treinamento, né? Bandas que eu toco, meio social, amigos. Tudo isso tem milhões de contextos passando. Essa história que eu contei hoje, do que começou a acontecer no domingo, que veio hoje, todo mundo tem muita história acontecendo. Sim. Então, quando a gente se encontra, quando a gente se relaciona, a gente é tudo isso ao mesmo tempo. Se a gente ficar refém de uma dessas histórias, transformar a batida do meu carro em eu sou o medo ou eu sou a raiva daquela situação, eu deixo de cuidar, principalmente da apresentação da minha filha. É. E tem gente que deixa de cuidar da apresentação da filha, Sim. que é algo que é muito importante, né, no meu Sim. caso, para mim, Claro. e às vezes para a pessoa também, porque ficou tão imerso numa raiva, num medo, em alguma outra coisa, que não consegue não consegue ter a percepção de que aquela raiva, aquela tristeza, aquele medo é só uma parte. É só uma parte, não é o todo. Não é o todo. E se a gente não consegue ter essas viradas de chave, de sabedoria mesmo, de autoconhecimento, de falar, Sim. eu não sou aquela raiva. Sim, exato. Eu tenho aquela raiva faz parte de mim, mas não sou eu por completo. Se eu não consigo desfundir daquele Sim. sentimento ou de um pensamento cíclico que fica ali o tempo inteiro tomando conta do meu dia, Sim. se eu não consigo desfundir isso, eu não consigo fazer outras coisas. É. E eu também não consigo cuidar deles, porque eu encaro aquilo como uma verdade absoluta, como uma crença, como algo Sim. tão rígido, que é como Aham. se eu não tivesse outra possibilidade. Então, se eu não tiver essa capacidade de olhar para as minhas emoções, para os meus pensamentos, para o que eu estou fazendo, para o que eu estou vivendo, de uma forma mais gentil, de que são espaços, que tudo isso está existindo dentro do espaço que sou eu, eu vou, Coexistindo, né? eu vou perder a oportunidade de viver coisas incríveis e de ter experiências de grande aprendizado quando estiver doendo muito, né? É. E de experienciar de forma super positiva coisas muito gostosas e prazerosas da vida, sem me perder e estar imerso nelas a ponto de me prejudicar a viver minha totalidade. Entende? Então, assim, Sim. por que não aprender a lidar com as emoções se isso vai estar presente o tempo inteiro na vida da gente? É. Com a variedade delas, né? Eu achei muito interessante isso que você falou, o exemplo que você deu do carro, porque, assim, para algumas pessoas, bater o carro aqui no domingo estragou todo o humor da pessoa o resto da semana. A pessoa ela vai viver os outros dias seguintes. Agora vou ter que falar com o seguro. Agora vou ficar sem carro. Agora vou pagar Uber e o prejuízo. E a pessoa, ela fica, como, que nem você falou, assim, dos círculos, né? E os ciclos que não se encerram, que a pessoa fica ruminando aquela mesma emoção. E aí teve até uma hora que você falou em relação aos vícios. E na hora eu pensei nessa situação que a gente está vivendo, não só o vício em relação às telas, né? Aquelas cargas de dopamina, quando a gente vai rolando ali a claro, é. tela, dos vícios que o pessoal tem agora em apostas. E como o excesso, como você falou, até das coisas que geram prazer, que parece que são boas, em excesso elas se tornam ruins. Que a gente acaba relacionando isso com uma busca de prazer imediato. E a gente precisa saber que não é só o prazer imediato que existe. Existe o prazer de médio prazo, de longo prazo. É. Essas coisas todas vão existir na vida da gente.
Tem uma frase que eu costumo falar muito, que é engraçado, porque a gente acaba tendo contato com muita gente que tem uma busca muito grande por prazeres imediatos na vida. Isso é uma coisa que, o que você falou, né? A tela mesmo, não estou falando de coisas muito absurdas, né? De buscas Sim, muito absurdas sim, por é. prazer imediato. Mas eu falo de que a gente busca prazer imediato em coisas muito simples e muito próximas, né? Sim. Mas quando são para coisas que prejudicam, às vezes a gente vê assim, né? Viver como se não houvesse amanhã. A gente escuta isso, É. né? Mas tem um amanhã. É. Mas tem um amanhã, né? Normalmente tem, É. né? Então eu vou Sim. viver tudo hoje, né? Como se não houvesse amanhã. Mas de repente a gente precisa olhar para isso e falar assim: Uhum. o que eu estou vivendo como se não houvesse amanhã vai me levar para que amanhã? Qual que é o É. amanhã com isso que eu estou Sim. fazendo, né? E é importante a gente ter essa capacidade. Amadurecer é isso, é ter essa capacidade de olhar e fazer as escolhas que às vezes não é o que você quer fazer Sim. para poder tentar amanhã ter uma experiência um pouco melhor, né? E a partir do momento em que você se conecta muito com você, se conecta com a sua história, se conecta com algum propósito seu, e essa é a importância do propósito, de olhar para isso. Quando você se conecta com isso, você começa a olhar diferente para a sua experiência na vida. E aí, quando a gente fala de vícios, a gente fala de coisas que são cíclicas, que acontecem constantemente na mesma forma na tua vida. Relacionamento, trabalho, quando você você percebe que você tem um ciclo, Um padrão, um né? padrão de se Uhum. relacionar com família, com romances, com amigos, ou com seu chefe, com um colega de trabalho, né, com alguma coisa. Quando você percebe que você tem esse ciclo, você tem a chance, mas exige a disponibilidade, né? Você tem a chance de pegar isso para essa experiência, depois que você percebe que é o ciclo, e olhar e falar. Então, se olha no espelho, né? Se olhar no espelho mesmo e se perguntar: o que eu aprendi e que deu certo, né? Porque a gente, de um ciclo para o outro, a gente às vezes percebe a evolução. Então você se olha para o espelho e fala: dessa vez eu fui melhor nisso, acertei naquilo, conversei sobre isso, assumi um prejuízo que eu tenho ali e lidei melhor por assumir. Percebi que podia conversar diferente, que podia trazer uma estratégia diferente para lidar com isso e tentei lidar com Uhum. isso de forma. Então, o que eu aprendi nesse ciclo aqui? Cara, eu aprendi isso, isso, isso. E aí, para aquilo que deu errado, você não precisa olhar e falar assim: e o que eu errei? Você também pode olhar e falar assim: e o que eu posso aprender agora com o que não funcionou? Porque se você não olhar para a tua experiência como uma oportunidade de aprendizado, você vai se manter naquele ciclo. Você se mantém naquele ciclo e refém do ciclo. E refém de emoção, refém de pensamento, refém de sentimento, refém de... Vai mudar o contexto e a gente está lá repetindo o mesmo ciclo, porque a gente não olhou para ele como uma oportunidade de aprendizado. E eu não estou falando isso assim de ser tipo, namastê, umas coisas assim, não. Eu estou falando isso como ser, tipo assim, pode ser racional. Eu posso botar no Sim. papel isso, eu posso escrever, Uhum. sabe? O que eu preciso fazer de diferente? O que eu preciso fazer disso aqui? Não precisa transformar aquilo ali em algo, assim, muito fora do racional, sabe? Mas se debruçar sobre um problema, algo que está te trazendo prejuízo na vida, algo que te faz mal. E que se você quer manter, tudo bem, mas se você não quer mais passar pela experiência tão desagradável da mesma forma, por que não olhar as outras formas de você passar por essa mesma experiência? Então, o Bruno, quando sente raiva, como é que eu costumo me comportar quando eu me sinto raiva? Quando eu estou sentindo raiva, como é que eu costumo me comportar? Sabe? Eu olho para isso e me comporto dessa forma, dessa forma, dessa forma, né? Quais dessas formas me trazem prejuízo? Acabei perdendo uma oportunidade porque eu me comportei assim no momento de raiva, né? Não queria ter perdido essa oportunidade. Que outra forma eu tenho? Eu posso me antecipar e aí na hora que eu perceber que eu estou sentindo raiva, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí, aprendizado. Eu não sou a raiva. Eu aprendi a respirar um pouquinho antes. Eu não tenho mais a necessidade de responder rápido certas coisas na vida. Eu me dou a oportunidade
dar 2, 3, 4 segundos antes de responder, porque tem situações que a gente pode demorar 15 segundos para responder. Tem respostas que podem ser dadas depois de 30 minutos, depois de 2 horas, de coisas que você sentiu raiva. E eu vou te falar, o seu sentimento de raiva, nesse segundo, ele provavelmente vai ser muito diferente do sentimento que você vai ter daqui a 15 minutos e daqui a 1 hora. Então, em situações em que a gente tem a oportunidade, dá para cuidar dessa raiva. Esfriar a cabeça, como a gente Esfriar diz, a né? cabeça. Tem e-mail que não precisa ser respondido na mesma hora. Tem mensagem no WhatsApp que não precisa. Não deve, né? Não manda aquela figurinha de cara. Sabe? Tipo assim, Sim. não faz aquilo, não escreve assim, não precisa fazer isso. Você tem a capacidade, você tem a oportunidade, a possibilidade de dar 3, 4, 5 passinhos para trás, respirar, se conectar com o que você está sentindo e falando, sentindo assim, minha vontade é fazer isso, mas eu não sou só isso. Eu não sou só esse sentimento. O que é importante para mim nessa situação? Ah, importante nessa situação é isso, isso, isso. Então eu vou agir e vou buscar uma estratégia para ser de acordo com o que é importante para mim. Não vou conseguir fazer isso sempre. Muito simples, nada fácil. Entendeu? Ótimo. Então, assim, Adorei. Muito simples, nada fácil. a gente vai acostumando, né? Porque, assim, é ferramenta, é uma estrutura de pensamento que eu começo a usar para lidar com as coisas. Sim. Então, o Bruno de agora pergunta, por que eu estou pensando isso? Qual que é a função desse pensamento na minha vida? Qual que é a função desse sentimento? O que me levou a fazer isso? Está me levando para um lugar que é importante? Não? Cara, deixa passar. Muda. Vamos olhar para outro lugar. Vamos cuidar. Agora, é importante esse pensamento, por mais que seja um pensamento difícil, um sentimento difícil, vou cuidar. Porque ele vai me impedir de ir para um lugar que é importante para mim. E se vai me impedir, eu vou cuidar desse sentimento. Eu não vou negar, eu não vou fazer de conta que não existe. Senão, 1 hora, sofrimento vai vir. A conta vem depois. E aquela parte que eu falo é só uma parte, é só uma experiência, de repente vai se tornar muitas partes do nosso dia. Porque a gente não está cuidando dela. Sim. Entendeu? Então, assim, aprendizagem emocional, para mim, é isso. E aí, quando eu falo sobre o projeto, sobre a WeFeel, é a gente criar como missão um local em que as pessoas possam se permitir sentir o que elas estejam sentindo e experimentar formas diferentes de lidar com aquilo. Tanto entre quem está participando dos treinamentos, das experiências, quanto a gente que está facilitando muitas vezes. Porque a gente é parte da experiência, porque a experiência é coletiva. Sim. Né? E eu não falo experiência coletiva em termos da WeFeel, eu falo a experiência de viver. Sim. Viver é nós. coletivo, né? Sim. É se relacionando que a gente se percebe, é se relacionando que a gente aprende sobre si, que a gente percebe o que a gente é, o que a gente não é, na hora que a gente se coloca para a vida. O outro é um espelho, né, de alguma forma. Porque se eu fico aqui só olhando para mim, eu consigo ter uma noção do que eu sou nesse espaço do sozinho. Sim. O que é válido também, né? Mas a gente quase nunca está sozinho na vida. Quase nunca está sozinho. Quase nunca. Na vida. Na maior parte do tempo. Então, a gente tem que entender. É importante a gente entender tudo isso para a gente poder caminhar mais leve, né? Ah, com certeza. E para o lugar que a gente quer na vida, né? Eu acho que tem Sim, isso, assim, sabe? sim. Lugar para que faça sentido para a gente. Então, assim, Sim. quando eu falo da WeFeel, eu falo muito desse lugar. E a gente está levando esse lugar para experiências, assim, de festivais, eventos, lugares, assim, diversos e também para dentro da empresa, dentro de empresas. Olha Então, só. assim, vamos trabalhar com equipe, vamos trabalhar com grupo de líder, vamos trabalhar com alta direção de empresas. Sim. O povo está tudo sem saber o que é tristeza, o que é frustração, o que é angústia. Sim. E é difícil saber isso. E se a gente não começar a aprender, não começar a olhar ali para baixo, simplificar as coisas, ter humildade de entender que eu preciso me alfabetizar emocionalmente, eu não vou conseguir chegar do outro lado. E aí é burnout para todo lado, é depressão para todo lado, é estresse para todo lado. Sim. E todo mundo se adoecendo nas empresas, e aí não é bom para o negócio, não é bom para a estratégia do negócio, não é bom para quem trabalha, não é bom para ninguém estar desconectado do que se sente. Eu falo, quando eu tenho a oportunidade de falar com gerente de empresa, com dono de empresa, eu falo, olha,
o sentir, ele deixou de ser uma coisa para ser evitada. Sentir é estratégico. Sim. Ele faz parte da estratégia. E dos resultados. Ele é dimensão da vida. Ele é dimensão da vida que não pode ser ignorado. Se uma pessoa não deixa de sentir, ela carrega o que ela sente todo dia da vida dela, você não pode ignorar isso se você for olhar para ela como parte da sua estratégia de negócio. Exatamente. Então, se você não olha para isso, cara, você deixou algo que é presente, em que as pessoas não têm, muitas vezes, habilidades para lidar com próprios sentimentos e muito menos com o sentimento dos outros, você deixou isso tudo tomar conta do teu negócio, do teu dia a dia. Sim. E aí, se você for pensar em resultado, o seu resultado vai ser diretamente proporcional ao que você não cuidou. Inevitável, E ao que você cuidou. Se sentimento e emoção faz parte da vida de todo mundo, cara, é melhor cuidar. É melhor considerar. Sim. Né? Vale muito mais um espaço de destaque na nossa atenção. Isso. Eu adorei quando eu estava lendo sobre a WeFeel, eu até comentei com você essa frase, quando você falou que a emoção é uma ferramenta de trabalho também. E aí eu fiquei pensando, gente, eu acho que é uma coisa que a gente sabe lá dentro, mas que depois que se verbaliza fica muito mais evidente. É mesmo, como falta às empresas essa visão de que a emoção também ela é uma ferramenta de trabalho ali, que por isso que deve ser manejada, gerenciada dessa forma. E, assim, hoje a gente vê muito, assim, os memes, né? Essa questão está muito em alta em relação ao ambiente de trabalho. Então, as empresas, elas precisam, de alguma forma, virar essa chave e mudar, porque as pessoas também estão mais conscientes. Agora, será que as empresas, elas estão, de fato, acompanhando, elas estão tomando essa conscientização? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Que elas estão, de fato, se preocupando? Então, a gente tem um contexto, agora eu vou dar de novo a palavra contexto, específico de que está acontecendo no país. Né? A gente acabou que... Isso não foi uma troca que a gente teve anteriormente, né? Essas perguntas assim, que a gente está tendo, a gente não conversou muito sobre isso. Mas existe algo que está em mudança, que é uma norma regulatória, que é a NR1, né? Sim. Que já foi implementada, que ela já está valendo, mas a partir ali... Eu sou meio ruim às vezes de memória, mas ali a partir de maio, acho que é de maio do ano que vem, tem prevista fiscalização e multa, né? Para poder as empresas, e assim, é uma infinidade de empresas. Os critérios para não ser fiscalizado pela NR1 são mínimos, assim. A maioria das empresas vai ter que se adaptar a uma norma. E, obviamente, é triste que o olhar para as emoções e para como as pessoas se sentem venham a partir de uma exigência, de uma norma. É triste. Porque toda empresa é feita de ser humano, gente. Todo mundo gente. Por que quando você veste a camisa da empresa, você esquece que todo mundo é gente? E aí você só pensa em resultado, você só pensa no seu emprego, você só pensa em questões que te fazem te considerar ser humano, assim, te desconsiderar você ser humano. Sim. Né? E o humano tem emoção, e o humano se conecta pela emoção. Mas no contexto do trabalho, isso aí é muito, muito deixado de lado, sendo que está todo mundo vivenciando as emoções ao mesmo tempo. De dono de empresa, de CEO de empresa grande, a qualquer outro cargo da empresa. Tem muito sentimento envolvido ali no que se faz no dia a dia. E se desconsidera isso no cuidado. Quando vem uma norma dessa, o que pega? As empresas não estão preparadas para lidar com isso. As empresas, normalmente, não têm estratégia para poder lidar com isso. Porque elas nem sabem como é que lida. E elas nem sabem quase nada sobre isso. Porque eu tenho dificuldade de falar qual que é a emoção que eu tenho e o que fazer com isso. Pensa no contexto de uma empresa. Sim. Então, você entende que assim, a dimensão, o que precisa ser trabalhado é grande demais? E aí o que acontece? Querendo ou não, o que está vindo como norma, como exigência, está abrindo os olhos para as pessoas começarem a agir e considerar o bem-estar emocional como parte da rotina de trabalho. E aí a gente pode aprofundar muito, Fê, pode aprofundar muito. Porque o que diz a NR1? Eu preciso ter diagnóstico dos riscos psicossociais, eu preciso ter um diagnóstico, eu preciso saber como é que as pessoas estão ali, não é? Depois que eu sei como é que elas estão ali, eu tenho que ter um plano para manejar isso, para eu poder cuidar do que encontrou ali.
E aí são vários fatores, a gente não vai acabar entrando aqui, mas são vários fatores no dia a dia de trabalho que geram o que se encontra nesse diagnóstico. E aí uma característica interessantíssima é que muitas vezes nas empresas a gente teve iniciativa que a gente chama de ofurô do bem-estar emocional, sabe? Vamos fazer a semana e dar massagem para todo mundo? Vamos fazer tal coisa? Vamos fazer assim? Esse olhar é um olhar de um prazer ali momentâneo, de algo que está ali. Mas o que gera bem-estar emocional, o que gera o que evitaria estresse, o que evitaria burnout, o que evitaria depressão de fontes da empresa, tá? Coisas da empresa que poderiam evitar, eu vou ser muito sincero, é processo de trabalho, é dia a dia, é capacidade de trabalho ajustada na quantidade de pessoas que trabalham, é liderança que sabe fazer delegação, é liderança que se preocupa com o desenvolvimento da equipe. Assim, são coisas assim, é comunicação interna, é cuidado com os processos de trabalho. É esse cuidado. Isso, mais do que tudo, tem que ser olhado. Porque o estresse, ele vem disso. E a massagem não vai resolver se no dia seguinte tem chefe gritando, tem um par gritando, você encontra mais uma vez roubaram sua marmita na copa. Entende? Tipo, o estresse vai vindo. Essa é Se mais clássica. uma vez, se mais uma vez o departamento do lado, a coordenação do lado, mandou e-mail desaforado para você, e esse era uma questão que era só alterar o processo de passagem de um departamento para o outro, de uma demanda que envolve várias coordenações. Se você acertasse esse processo, as coisas iam fluir melhor, mas de repente não acerta o processo porque uma pessoa não está olhando para o que sente, não está olhando, tem uma imagem de que, tipo, não, eu tenho que ter... A minha área é minha área. Eu tenho que olhar para mim. Então, tipo, são muitas coisas dentro da empresa que vão gerando um monte de emoção e um monte de sentimento no pessoal. E não adianta a massagem, não adianta a Sim. palestra. A mesa de sinuca, Não, né? não adianta isso, porque Não se a pessoa adianta. sai dali e volta pro lugar de trabalho e a confusão é a mesma que gerou o seu estresse, que você precisou ir ali para massagem, precisou ir para a mesa de sinuca, sabe? Assim, você voltou para aquele ciclo e você não resolveu. Então, as empresas elas vão começar a entender que elas vão ter que olhar para a liderança, para comportamento de liderança, elas vão ter que dar suporte em termos de como se liderar, vão ter que ter olhar para processo de trabalho, porque só assim a diferença vai vir de um diagnóstico de um ano para o diagnóstico de outro ano. Porque senão não vai vir, não adianta fazer. Vai ter que ter programa de desenvolvimento emocional. A WeFeel está desenvolvendo isso tudo já. A gente não é besta, né, em termos de mercado. São Mas visionários. não é uma questão de ser besta ou não para o mercado. É uma questão que finalmente está sendo olhado para isso. E finalmente a gente vai ter a oportunidade de cuidar e de olhar de algo que está presente na vida de todo mundo, que são as emoções, como elas se sentem. E aí eu penso, finalmente, vamos olhar e vamos cuidar. Demorou, É mas veio. importante, demorou, veio através de uma norma, sim, mas essa norma ela não vai ser atendida se for feito só de qualquer forma. Nunca vai vir um resultado realmente que vai melhorar as coisas se a gente não olhar para o que realmente gera estresse, né? Burnout, sabe? Você dá a quantidade de demandas para a sua equipe e você dá a quantidade de recursos para ela poder assumir essas demandas? Não. Encheu de demanda, não teve recurso para cumprir, a pessoa vai ter uma experiência boa com aquilo? Vai ter algum sentimento bom em relação àquilo? Não vai ter. Então, ela vai ser influenciada por conta de questões que a própria empresa pode resolver. Demanda, recurso. Se a empresa olha para a demanda e olha para recurso, cara, eles vão precisar de mais recursos, precisa de mais gente, precisa de mais tempo, precisa de mais investimento de sistema, de tecnologia, mais tal coisa, treinamento. Vou dar recurso para eles conseguirem cumprir as demandas que eu estou passando. Sim. Né? Se eu não faço isso, eu gero sofrimento nas pessoas. E não alcança os resultados. E não alcança os resultados.
E a gente fica olhando da forma errada para aqueles processos, evitando o que realmente resolveria tudo, né? Sim. E botando ações que não vão resolver. Não vai na raiz Não do vai na raiz do problema, problema, né? a questão da raiz, não vai. Então, assim, as empresas elas vão ter que aprender a lidar com isso. Aí na raiz dos problemas. Sim. Ainda bem, porque a gente quer que a experiência do trabalho na vida das pessoas, que nem as emoções e que nem os pensamentos são parte da vida da gente, o trabalho também é só parte da vida da gente. E uma parte grande, né? Porque a gente faz isso aí 5, 6 vezes na semana. A maior Então, parte do nosso isso. tempo é dentro dos escritórios, das firmas, nossos locais de trabalho. Às vezes a gente fica mais tempo com aquelas pessoas, aqueles colegas, aquelas chefias do que com a família. E a gente adoece no trabalho e leva esse adoecimento para o resto da nossa vida. E para Para outras outras pessoas. áreas da vida da gente. Sim. Porque a gente não tratou o trabalho só como uma parte da vida e não tratou aquilo que acontece dentro do trabalho, as experiências do trabalho como só uma parte do trabalho. E aí não tratou o que a gente sentia ou um pensamento como uma parte só da gente. E quando a gente vê, a gente está imerso e entregue. Sim. Se a gente conseguir dar a oportunidade para a gente de ter consciência e começar a cuidar do que importa, talvez a gente comece a andar um pouquinho melhor. Sim. Eu acho que é um pouco por aí. Está menos à deriva e um pouco com mais direção, com uma rota, com uma bússola, e não está Isso. só, né? É isso. É diferente, é uma experiência diferente. E não é tão fácil, né? Eu falaria de novo, Não, porque é com muito simples, certeza. mas nada fácil. Muito simples, mas Né? nada fácil. Adorei essa Na frase. verdade, é isso. É isso. Mas o importante é que, assim, mais longe já estivemos, de alguma forma, e ainda que tenha essa questão de um dispositivo legal estar forçando um pouco isso, que bom que está acontecendo. A pandemia também, né, foi um evento muito traumático e que a gente nem precisa comentar, que todo mundo sabe, todo mundo viveu isso, mas talvez ajudou a reforçar essa questão de como é, que nem você falou lá no início, é urgente, a gente precisa falar disso agora. E eu acho que as empresas estão, ainda que alguns erros, equívocos, estão se adaptando. Um grande resumo disso e do desafio de quem estiver trabalhando com isso, que nem o IFIL, mas e das empresas, vai ser transformar a norma numa nova cultura dentro da empresa. Porque, inevitavelmente, vai ter que ser olhado para a cultura. Porque tem culturas que adoecem, tem culturas que realmente ficam em ciclos, ficam trazendo ciclos dentro da empresa, que são ciclos que adoecem, né? Sim. Então, assim, vai ser importante transformar a norma numa cultura, porque senão não vai ser sustentável. O negócio não vai ser sustentável, né? A saúde não vai ser sustentável e você vai ficar vivendo à mercê dos problemas que você tem. Vai Então, ver para administrar problema. ela é uma oportunidade, você tem uma oportunidade de transformar a norma numa cultura nova, ou então uma cultura mais evoluída, Sim. com um olhar para as emoções e para o ser humano, né? Sim. Isso aí não impede de olhar para resultado, você só tem que entender que resultado é feito por gente, e gente sente. E se resultado é feito por gente sente, você tem que olhar para o que sente. Perfeito. Então tem que aprender a olhar para o que sente, o que Sim. fazer com o que sente. É lógico e cirúrgico, né? É esse o caminho. Para mim, qualquer caminho diferente desse, você vai voltar para ciclos que você vai adoecer e não vai ser sustentável o teu próprio negócio. Equívocos, né? E Você agora pode me trocar conta. as pessoas que adoeceram. Você pode trocar as pessoas que adoeceram, mas se os processos continuarem os mesmos, provavelmente as outras pessoas, elas podem ser um pouco mais resilientes do que outras, ou então ter motivações que te deixam ali um pouco mais engajadas, alguma coisa assim. Sim. Mas você continua tendo pessoas que vão ter que lidar com os mesmos problemas. Que tal olhar para o problema? Sim, do que só trocar as peças ali, né? Então, assim, essa que é muito comum, um pouco essa a ideia. Sim, que bom que a mentalidade está mudando um pouquinho. E me conta, como que a WeFeel pode ajudar as empresas nessa mudança da cultura? Bem, a gente, de forma bem simples e bem direta, né? A gente trabalha com treinamentos, a gente trabalha com workshop, a gente trabalha com imersão, a gente trabalha com vivências, a gente desenvolve jogos, né? Tudo isso aqui para as pessoas experienciarem, né? Terem experiência além de terem conteúdos só, né? Então, a gente tem todas as experiências possíveis que a gente monta de acordo com as necessidades das empresas,
né? Do que precisa ser trabalhado. A gente faz algumas relações muito interessantes de trabalhar, por exemplo, assim, aprendizagem emocional, só aprendizagem emocional. A gente trabalha ela como um passo, primeiro passo, né? Um passo inicial. Todo mundo tem que estar na mesma página de algumas coisas. Mas aí, quando a gente entra em empresas, como eu falei, é muito interessante que a gente consiga permanecer um tempo lá, porque as experiências que elas vão tendo dentro da empresa vão trazendo maturidade e aprendizado. Não é um workshop, é muito diferente de 15 workshops, É. né? Que você conecte eles, dê continuidade e experiências de workshops que não sejam só teóricos, que se vivenciam. Então, você faz acompanhamento com mentoria, a gente faz mentoria individual, faz mentoria coletiva, porque você tem um espaço de troca entre as pessoas que vivem a mesma realidade. Então, eles estão ali podendo se conectar e trocar experiência e criar um ambiente de segurança psicológica, de vulnerabilidade entre eles, porque eles se conectam como seres humanos que são, e aí eles falam, tá todo mundo aqui na mesma? Você sente assim também? Nossa, mas isso aqui que aconteceu me fez me sentir dessa forma, completamente o oposto do que o outro falou. Olha que oportunidade deles trocarem entre eles Sim. e poder ressignificar vivências que tiveram. Então, assim, a gente trabalha com esses programas de desenvolvimento, a gente trabalha com módulos separados, a gente trabalha com vídeos, a gente trabalha com trocas, com tudo isso para causar nas pessoas a oportunidade de olharem para o que sentem e se desenvolverem em relação a isso. Então, seriam alguns produtos, né, que a gente tem, assim, alguns serviços que a gente tem, né? Então, que a gente está percebendo o valor. Está percebendo o valor, assim, para o dia a dia das pessoas, assim, sabe? Ah, com certeza. Então, Com tem muitas certeza. formas. E isso eu falando de empresa, né? Mas a gente também tem experiências ali para o CPF, vamos dizer assim, né? Para as pessoas que Pro querem, individual. assim, né? Sim. Um exemplozinho básico é que a gente está construindo agora para o final do ano, assim, basicão, né? Fazer resolução de ano novo. Não é normal? Todo mundo Sabe, todo faz, mundo faz é. resolução de ano novo, e quando chega ali em fevereiro e março, quase nada já esqueceu, É. foi para o automático, foi para não sei o quê. Aí o IFIO entra como? A gente vai fazer um workshop de resoluções de ano novo, mas essas resoluções de ano novo, elas vão ser escritas com base no que elas sentem. Mas não básico assim, no que sentem, mas em toda essa estrutura de aprendizagem emocional para a pessoa reconhecer o momento presente delas, reconhecer o que elas sentem realmente em relação aos propósitos, aos objetivos dela, mas é reconhecer num lugar seguro, num lugar que ela tem apoio para fazer isso e que a gente vai desenvolver formas, vai trazer formas dela reconhecer aquilo e ela olhar para isso, fazer análise do que realmente é importante para ela e ela criar uma ação comprometida com aquilo ali, mas com uma coisa, levando em consideração uma coisa que vai caminhar do lado dela a vida inteira, que é o que ela sente. Sim. E aí a gente entende que cuidar das emoções vai ser o que vai sustentar a resolução de ano novo dela. Todo o resto, né? Vai ajudar a sustentar, né? Porque vai ter desânimo, vai ter frustração, vai ter alegria, vai ter tudo isso quando ela estiver vivendo os propósitos dela. Sim. Mas ela pode ser que a alegria demais desvirtue outras coisas. Pode ser que a frustração impeça também. Então, vamos olhar para sentimento, para construir propósito, para conseguir construir as resoluções. Então, assim, isso a gente não vai fazer para a empresa, isso a gente vai fazer ali para o CPF, para as pessoas que irão participar, né? Sim. Então, assim, são exemplos de questões que a gente traz muito fortes mesmo, que é missão. Então, a gente também tem a intenção de ir para dentro de eventos, para poder dar palestra mesmo. Uma das palestras principais nossas é a narrativa, uma que a gente chama de manifesto. É o manifesto da WeFeel. É um manifesto mesmo, que ele é para virada de chave nas pessoas de que eu tenho que considerar a emoção. As pessoas não consideram tão naturalmente, as pessoas ficam reféns delas, as pessoas reagem. As pessoas usam as emoções para justificar uma coisa ou outra. Perfeito. Mas as emoções, elas precisam ser vistas como algo a ser considerado, cuidado, para eu poder viver o que eu quero viver. Né? Olha, Não perfeito. ficar refém. Sim. É guia, não é mestre. Perfeito. Entende? É um guia. É guia, É ali, é um um sinal. companheiro, né? É um sinal, faz parte, mas sim. você não tem que ficar sendo Tem à que ser o mercê. senhor, né, das Né? ações. Não tem que ficar à mercê, você não tem só que reagir. Você tem que ter a capacidade de sair da emoção. E é treino isso. É treino. É E condicionamento, né? Condicionamento. Você tem que mudar a relação com a emoção. Você tem que mudar a sua relação com aquilo. E a partir do momento que você faz isso, você começa a ter mais chance de
de sair desse automático que a gente fala, É. de considerar outras perspectivas, de se relacionar diferente, né? E a gente vê ganho nisso, a gente vê muito ganho nisso, sabe? Você é capaz de vivenciar um monte de situação, de repente você fala, poxa, mas nem me afetou tanto. Por que não afetou tanto? Ah, porque eu considerei isso aqui, não considerei aquilo. Olha só, se você tivesse só considerado tal parte, teria agido de uma forma e teria feito aquilo e teria vivido uma experiência completamente diferente, um resultado diferente. Então, é bagagem. É a gente testar, é a gente ser laboratório, sabe? A gente quer entrar em eventos para poder falar de emoções, a gente quer entrar nas empresas para falar de emoções, a gente quer entrar onde tiver que entrar para ter a chance de falar isso que eu estou falando com você aqui. O tanto que é importante. E a gente vai trazendo ferramenta, a gente vai trazendo exemplo, vai trazendo um monte de coisa, mas principalmente a viradinha de chave de que tem que ser considerado. Se a gente sai de um lugar com as pessoas pensando assim, cara, eu tenho que considerar como é que eu estou me sentindo, missão cumprida. Só essa Para mim, premissa isso aí já é principal missão cumprida. Então, a WeFeel também é hub, tá? A WeFeel é hub. Que massa. Assim, né? Então, tem pessoas, por exemplo, você tem um projeto legal, traz para a WeFeel. Para a gente viabilizar que esse seu projeto, que é cuidar das emoções, é de aprendizagem emocional, que esse projeto seja possível de se alcançar outras pessoas. E a gente Muito poder legal. viabilizar o aprendizagem emocional por meio de vários especialistas em vários assuntos. Porque eu não sou especialista em quase nenhum assunto. Uhum. Mas a gente tem muitos especialistas em muitos assuntos importantes quando se trata de saúde mental, de saúde emocional, de bem-estar emocional. Sim, várias frentes. Tem várias frentes. Mas como eu quero que as pessoas aprendam a se sentir melhor com o que elas sentem, aprendam a lidar melhor com aquilo que elas sentem, não sou eu que tenho todas as respostas. Mas eu vou me manter na minha missão de ser meio para as pessoas aprenderem a lidar melhor. E talvez você tenha instrumentos muito melhores do que eu. E eu conheço um monte de gente cheio de instrumento lindo para lidar. Eu quero que essas pessoas se conectem e a gente possa olhar para frente que está cada um fazendo um pouquinho da sua parte do que acredita e o propósito da WeFeel está acontecendo. Que em vários lugares tem mais pessoas lidando melhor com o que sentem. Perfeito. Então é meio que isso, assim. O WeFeel é isso. É um projeto fascinante mesmo, tá de parabéns. É isso. E como é que a gente encontra o WeFeel? Nas redes? Onde é que tá? Hoje em dia, Instagram, né? Instagram. E como eu estou muito mais à frente, o meu Instagram pessoal acaba que eu publico muita coisa, mas tem o Instagram da WeFeel, né? Que é we.feel_lab, né? Legal. Da WeFeel Lab. Provavelmente a gente vai escrever aí em algum lugar de para como ficar é que mais tá, fácil, vai deixar o link. com certeza. Mas é Instagram. É Instagram. Hoje em dia, assim, a gente vai se conectando e vai conversando com as pessoas e vai aparecendo as oportunidades. Tem site sendo feito, tem tudo isso, mas o Instagram é o lugar que a gente mais se comunica com as pessoas. Então, fica aí o recado. O Instagram da WeFeel, vocês viram a grandiosidade desse projeto e o tanto que ele pode proporcionar, não só para empresas, mas também para os CPFs. Olha, a gente podia ficar horas aqui, porque, de fato, é um assunto bonito, é um assunto relevante. Bruno, eu agradeço demais você ter aceitado o convite. Foi uma delícia a nossa conversa. E obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Bruno, você quer se despedir do pessoal? Claro. Eu agradeço, Fê, agradeço demais a oportunidade. Como você percebeu, eu gosto de falar sobre isso, né? Não menti quando eu falei que lá nos meus 15, 16 anos era o que eu mais gostava de fazer e continua sendo. E eu passaria horas dissertando sobre um monte de assunto, mas principalmente ouvindo o que as pessoas têm para falar sobre isso, porque é uma delícia realmente, e essa troca para mim é o que vale muito na vida, né? É algo de valor mesmo, assim, e é nisso que eu me conectei em fazer, em viver. Então, eu te agradeço essa oportunidade de a gente estar aqui tendo essa troca, conversando mesmo, e me colocando também à disposição sempre que tiver, né, algo a ser conversado, sempre que tiver um interesse, né, algo assim que a gente pense assim, cara, isso aqui faz sentido, não faz sentido? Gente, vamos se conectar, vamos falar um com o outro, vamos dar oportunidade de trocar experiência, de aumentar nosso repertório, nossas bagagens. Então, te agradeço demais por essa oportunidade de estar aqui, porque aqui é missão de vida. Sim, deu para ver. Eu digo que é missão de vida. Sim. Não é só para fazer, para passar tempo, não. É missão de vida não, mesmo, com certeza. assim, sabe? Tipo, isso aí vai carregando, vai arrastando a vida. Sim. E que bom que seja assim. Sim, como deve ser. Como deve ser. Como deve ser. Muito obrigada. Obrigado, Bruno. eu te agradeço. Até o próximo cast no Negócios que Cuidam.